Olá, Olá. bom dia. Bom Nós dia. estamos aqui hoje agora, nesta vez, com a nossa irmã Iria, que também faz parte desta missão que nós estamos aqui a fazer, na Barra Cheia. Ora, este será o segundo vídeo, na realidade é o quarto, mas os outros dois, como vou ter que apagar, contamos que o primeiro foi o da Lourdes, o segundo será o da Iria. Por isso, só voltar a reformular aquilo que tenho dito, que disse no outro, nós estamos a fazer isto no âmbito desta missão que estamos aqui a desenvolver na Barra Cheia, e aqui a função é só uma, com estes pequenos vídeos que estamos a fazer, é que cada um dos irmãos se apresente a si mesmo, e que as pessoas conheçam, quando estou a falar de missão, mas missão é o quê? É quem? Quem é que faz? O que é que faz? O que é que precisa de ser feito? Quem é que pode estar? Quem não pode estar? E por isso nada melhor do que ser cada um a falar de si. Por isso, eu ao meu lado, quem é que tenho? Ao teu lado está a Iria, uma pessoa que... Oh, Iria, diz-me primeiro o teu primeiro e último nome. Eu sou a Iria Lopes, casada. Que idade tens? Eu tenho 72 anos, 74 anos. Não vale a pena tirar. Não. vale a pena. Vale. Não. Iria, tens 74 anos, tens filhos? Tenho 2 filhos, E netos? 4 netos. E ao que sei, vais batizar 2. Vou batizar 2, agora sábado a 8 dias. Boa, ainda bem. Oh, Iria, e diz-me uma coisa, tu és natural de onde? Sou natural de uma aldeia chamada Longmel, Ponte Sor. De Alentejo. Sim. Alentejana de Gema. De primeira? De primeira, sim. De primeira, não é que há Alentejana de segunda? Não, primeira mesmo. De primeira, alentejana pura mesmo. Oh, Iria, a ti diz-me uma coisa. Tu viestes viver para o Barreiro, suponho, Quinta da Lomba, onde vives, não é? Sim. Quando? Sim. Vim em 1970. 1970. E já casaste cá ou casaste Não, no casei Alentejo? lá e ao fim de 8 dias vim para cá. Ok. E quando viestes para cá, diz-me uma coisa. Tu sempre pertenceste a alguma comunidade ou não andavas na igreja? Como é que era a tua relação com a igreja? Não, eu antes de vir para cá frequentava muito a igreja, até era muito assídua lá na igreja, só que depois de vir para cá não frequentei mais a igreja. Porque a gente ali tinha... Eu vim primeiro para a Vila Chã, e depois, ao fim de 6 meses, é que fui lá para onde eu estou hoje. Estás onde? Em que paróquia? Na paróquia de Santo André, Santa Quinta da Lomba. na Quinta da Lomba. Sim. E na altura ainda era a garagem? Ou já era... Não era a garagem ainda, de muitos anos ainda. Ainda ok. tivemos na garagem, depois foi para a escola, para a P2, e então é que se fez a igreja e é que voltarmos. Mas eu ainda era a garagem quando eu comecei a frequentar a igreja, não é? Tive talvez um dia uma visão que me disse, vai à missa. E a partir daí continuei sempre e frequentava a igreja com frequência, quando era precisões e terços e tudo, eu ia sempre. Estavas em todas? Estava em todas. A partir daí liguei-me mais ainda, até que hoje, pronto, os meus filhos são casados, são batizados os 2 pela igreja. Sim. O mais velho foi batizado lá na minha terra, o mais novo foi em Alhos Vedros, e agora os meus netos, casado na paróquia aqui em Santo André, os 2. Não, o Luís foi na Senhora do Rosário. Este mais velho, mais novo agora, foi aqui em Santo André. Agora os netos são batizados aqui na igreja de Santo André. E diz-me uma coisa, Iria, tu tens os sacramentos todos? Batismo, primeira comunhão, crisma, tens os sacramentos todos? Tenho, sim. E fizestes todos em infância ou fizeste algum mais tarde, em adulto? A catequese foi de criança. Tudo em criança? Em criança, sim. Certo. Agora, como é que é? Os sacramentos? Os sacramentos. Já foi agora depois de mais de idade, já. Já em adulto? Sim. E agora o crisma foi também, agora há 3 anos, ou o que é, ou 4, que eu fiz. Então tu foste para a catequese de adultos? Fui para a catequese de adultos, sim. Então em Santo André
tu estás na catequese de adultos. Sim, eu já estou na catequese de adultos aí há uns 5 anos. Ok. Sim, senhor. Sacramentos. Sim. Ok. E estes sacramentos que tu fizestes na igreja de Santo André, em adulta, tu pertenceste a mais algum grupo dentro da igreja ou não? Pertenci, que eu era do coro. Eu pertenci, tenho Do coro de pertencido Santo André. sempre ao coro de Santo André, sim. Ok. Nos cânticos. Nos cânticos. Sim. Na altura que era com o Sr. Horácio. Sim, exatamente. Ok, sim senhor. E diz-me uma coisa, Iria, dado isso, faço-te uma pergunta que acho que é fundamental, que é, como é que tu viestes parar aqui a esta missão na Barra Cheia? Explica-nos lá como é que isso aconteceu. Olha, foi um meu catequista Sim. que, por parte do nosso pároco de lá de Santo André, Sim. e convidou-o porque havia uma capela na Barra Cheia que estava muito... Era preciso ajuda. Sim, muito degradada. E então ele disse, eu vou, mas levo Uma equipa comigo. Para ajudar. E dessa equipa, eu sou uma delas que Era estou uma também delas. na equipa. E como é que foi feito esse convite? Foi feito numa missa, numa catequese? Como é que te convidaram? Convidaram-nos numa catequese. Sim. O nosso catequista disse que tinha uma coisa muito importante para nos dizer. E então convidou-nos se a gente aceitávamos esse convite que ele tinha feito e se a gente estávamos dispostos a ajudá-lo e virmos todos. E a gente prontamente se disponibilizámos logo para vir. E diz-me uma coisa, quando vocês disponibilizaram para vir, há uma pergunta que aqui tem que eu gostava de colocar, que há pouco esqueci-me de colocar A Lourdes. à Lourdes, e agora queria-te colocar a ti. Tu tinhas ideia exatamente do que é que vinhas fazer para a missão? Não, eu logo não. Não? Não, pensei que a gente que vinhamos limpar e arrumar, e como fizermos. Fizeram isso? Limparam e arrumaram? A igreja, Sim. sim. E que mais é que fizeram lá? E fizemos obras, e pintarmos. Com 70 anos ainda fizeste obras? 74. Fizermos obras, carregarmos muito entulho, muito descascarmos paredes. Isso aqui é um ano? Para aí, não? Não. Se calhar em 2 meses que a gente fez isso, porque aquilo trabalhava tudo ali com coragem e com muita garra. Ali, e lutarmos ali pelas coisas, e temos lutado, ainda hoje andamos a lutar por isso. E diz-me, tu e os outros que lá estavam habituados a fazer obras, ou como é que era? Não. Já sabiam como é que se fazia as coisas? A gente, como trabalhávamos, fomos sempre do campo e a trabalhar, a gente sabia que trabalhar, mas parte das coisas não sabíamos. Mas cada um deu aquilo que sabia e aquilo que podia. E a coisa e aquilo encarreirou tudo, e a gente uns faz isto, faz aquilo, e a gente todos conseguirmos fazer a coisa do melhor. E só depois é que começaram a missão, ou durante isso já era a missão? Fazíamos as duas coisas. Ok. Então isso faz parte da missão? Faz a parte obra fazia parte da missão? Exatamente, a obra fazia parte da missão. Então, por exemplo, num dia que no início, quando as lá chegaram e que iam fazer essas tais obras que estás a falar, nesses dias, por exemplo, não havia mais nada, não havia orações, não havia nada, ou havia? Havia, sim senhora, antes de começarmos a trabalhar, havia sempre orações. Sempre? Sempre, todos os dias, antes de começarmos a trabalhar, íamos para a igreja e íamos rezar. Mas é uma oraçãozinha daquelas rápidas, ainda leva tempo? Não, leva muito tempo ainda, que a gente rezávamos e tínhamos as laudes e tínhamos essas coisas todas. Todos Isso nunca se parou de fazer? Nunca se parou de fazer. Sustos de cimento? Sim, a gente fazia uma coisa e outra. Acabava, a primeira era logo tudo para a igreja, e depois dali cada um fazia a sua tarefa. Eu ouvi dizer, contaram, há um episódio caricato, contaram-me de uma vez, andavas em mal do teu joelho, que até viestes com as canadianas para aqui para a missão, andaste com a canadiana sentada no chão a tirar tinta do rodapé. Exatamente, é verdade, sim, é verdade. Andei a raspar porque não conseguia estar de pé, e então sentava-me e andava a raspar o rodapé, a tirar a tinta do rodapé lá. Mesmo com uma canadiana? Mesmo com uma canadiana.
e trouxe uma joalheira ainda, quando foi à noite que tirei a joalheira, o meu pé e o joelho pareciam uma madeira, tudo inchado. Mas no outro dia vi outra vez. E acho que, graças a Deus, até melhorei. Porque já não me dói tanto e era para ser operada e, pelos vistos, isto continuar assim, já não quero. Por isso, sinto-me feliz e foi uma das coisas que mais me ajudou na minha vida e que mais me realizou foi esta obra que Deus nos enviou para a gente fazer. Tem sido importante para ti? Tem sido muito importante para mim, graças a Deus. A idade que tenho, mas o espírito não tenho, não me passa para a cabeça que tenho essa idade. Não te passa para a cabeça? Não, tudo quanto é preciso fazer, a gente faz. Lá pode ser um bocadinho com mais dificuldade, mas a gente resolve isso tudo. E diz uma coisa, e aqui vocês na missão, e ainda com tanta obra, com tanta coisa, ainda há tempo para andarem com bíblias na mão e procurarem coisas nas bíblias e essas coisas todas? À noite sempre demos um jeitinho para ler ali um bocadinho. Então a catequese continua? Com a missão a catequese ainda continua? Sim, a catequese continua. Não parou? Não parou. A gente vai a uma coisa e à outra. Não para nada? Não, até porque a gente quando tem preparos aqui na igreja da Barra Cheia, a gente andamos ali, temos ali todo dia, depois vamos e depois viemos outra vez. À noite, se for preciso, a gente está ali outra vez. Então gosta mesmo disto? Gosto porque aquilo, apesar de não ser nada nosso, mas eu quando entro ali, parece que eu entro numa coisa que é minha, uma alegria, um gosto tão grande que a gente tem. Olha, e diz-me uma coisa, Iria, do que tu aqui vistes, neste tempo, se vos convidaram em fevereiro, até à data de hoje, o que é que para ti, duas coisas para ti tenham sido mais marcante, que nunca mais vais esquecer? Olha, eu vi isto, alguém a fazer, ou que me fizeram, ou que eu participei, que eu nunca mais vou esquecer. Diz-me duas coisas. Olha, uma foi o CEDER que a gente lá fez. Sim. Aquilo eu nunca mais me esqueço daquilo, aquilo foi lindo e foi uma coisa que me marcou muito, muito. Pronto, é impecável. Marcou-te porquê? Porque eu não sabia que havia, que era assim, que havia assim aquelas coisas e a maneira como foi feito e tudo. Adorei. E em si mesmo, até a maneira como a gente fez a obra e da maneira como a gente fez as coisas, numa união todos tão amigos e todos a puxar tudo para o mesmo sítio, não me lembro de uma coisa assim. Sentes a presença de Deus aqui? Sinto, até porque dá-me a sensação, quando eu entro na igreja, há qualquer coisa que dá uma luz que eu fico uma golfada de ar fresco que entra. A missão é dar ou receber? A missão é receber. A gente dá o nosso trabalho, mas recebe 100 vezes mais do que a gente deu. E diz uma coisa, que é uma pergunta que é importante fazer. De tudo o que aqui dão, de tudo o que aqui se dão, que já vi que dão muito trabalho, dão disponibilidade, dão tempo, e como é com o dinheiro? O dinheiro, ninguém nos pediu nada ainda de dinheiro. A gente ajuda como a gente pode. E como é que faz? Há uma cota? Como é que é? Passa-se um saco? Como é que se faz? Não, cada um que acha que é hora, agora vou dar. Há uma caixinha, a gente põe o que a gente entende naquela... E assina, se escreve? Não se escreve nada, nem eu sei quanto é que aquele deu, nem o outro, nem o outro me procura, nem nada. Cada um é livre de pôr aquilo que quer e que pode. E achas isso importante? Eu acho que, cada um contribui com que... Ninguém é obrigado, nem há um limite, tens que dar isto, não. Cada um dá aquilo que pode. Essa experiência já tinhas feito na igreja? Não. Essa experiência nunca tinha feito na igreja. Foi a primeira e
E estou pronta para ser a segunda ou a terceira assistente. Que bom! Assim Deus me ajude e que Deus me dê forças e saúde para continuar. Muito bom. Olha, e diz-me uma coisa, Iria. Disso tudo que tu aqui me contaste, que tem coisas muito bonitas, como é que tu te vês em relação aos que estão aqui na missão? Sentes-te amiga, companheira ou irmã deles? Sinto-me irmã deles, sinto-me amiga deles e eles para mim são uma família que eu se calhar nunca tive. Família, sentes família? Família, sim. Apesar de ter irmãos, mas há aqui pessoas nesta comunidade que eu considero-os mais do que se fossem meus irmãos. Meus irmãos de sangue. Sangue, sim. E diz-me uma coisa, qual é a palavra que mais ouves aqui? O que é mais importante na missão, que não pode deixar de existir? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus? Sim, sim. Não sim. pode deixar de existir? Não. Aqui escutam muito a palavra? Aqui escutamos muito a palavra de Deus e Deus está sempre ao nosso lado ou está sempre na nossa frente. Aqui, primeiro de tudo, do que a gente faça, primeiro é a palavra de Deus que vai à frente. E se tu sentes-te inferior a alguém aqui dentro? Não. São todos iguais? Todos iguais. Todos. Apesar de haver mais novos, mais velhos, mas a gente aqui somos todos iguais. Somos todos, cada um, com as suas possibilidades, faz aquilo que pode. E não se exige nada, aquele fez isto ou aquilo, mas eu não posso fazer, ela faça até aqui, mas também contribuo com aquilo que eu puder. Mas eu ouvi dizer, consta por aí pelos corredores, que tu tens um sindicato aqui na missão. Tu e outro irmão alentejano têm um sindicato aqui. Como é que é? Vocês dois alentejanos juntam-se, fazem um sindicato, é isso? Sim, o sindicato é mais uma parte de brincadeira, não é? Para a gente passar melhor o tempo e para a gente se rir, que isso, o sindicato aqui não serve de nada. O sindicato aqui não há leis para o sindicato? Aqui não há leis para o sindicato. O sindicato é mais uma maneira da gente se rir e da gente conviver uns com os outros. Porque o sindicato aqui para a gente não é preciso. Não, não é preciso nada disso. Não é preciso sindicato, nem é preciso patronato, nem é preciso nada. A gente aqui somos patrões e empregados e tudo ao mesmo tempo. Olha, e faço outra pergunta. Se tu tivesses hoje, imagina que tudo o que viveste até aqui foi só uma visão, e hoje acordasses e alguém te fosse ser assim, e o teu catequista novamente fosse ser assim, olha, quero que tu vás para uma missão, e tu já tinhas tido a visão do que iria ser a missão, tu aceitarias? Aceitava. Se eu puder e se eu tiver saúde e forças, aceito novamente, já sei o que é, e aceito com a mesma vontade e com a mesma alegria que aceitei esta, sem saber. E o que é que esperas receber daqui? Eu espero que Deus me ajude e que Deus me dê a saúde a mim e à minha família. É só o que eu peço. Peço só que Deus me perdoe às vezes certos momentos que a gente não somos tão felizes, mas que Deus me perdoe, que Deus me ajude, é só o que eu preciso, não preciso de mais nada, não preciso que me faça mais nada, só espero é a ajuda de Deus. Tens experimentado o perdão de Deus? Tenho. Tens? Tenho experimentado e acho que Deus que me tem ajudado sempre. Eu muitas das vezes não vejo logo, mas há certos e determinados momentos que eu vejo aqui, teve a mão de Deus aqui. Se não fosse Deus, isto não tinha acontecido. Sentes-te amada por Deus? Sinto que Deus é muito meu amigo. É? É. Sinto que Deus é muito meu amigo e que Deus me tem ajudado muito. Que me tem ajudado muito, porque quando foi com o meu neto mais velho, o meu João, teve um problema com as plaquetas e ele teve um bocadinho mal, o miúdo. E eu tenho a certeza